As mulheres mudaram e contribuíram também para mudar o mundo, principalmente da segunda metade do século XX para cá. O movimento de redefinição do papel feminino aconteceu maciçamente no mundo ocidental, em todas as classes sociais, e o resultado mais visível foi o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Mas, apesar dos avanços, alguns fatores ainda contribuem para que as mulheres sejam mais vulneráveis à pobreza. E à medida em que a proporção de lares chefiados por mulheres cresce no Brasil, os estudos sobre o tema sugerem que esse dado possa ter reflexos no contexto da pobreza e da exclusão social no país. Como essa relação se estabelece? O quanto a condição das mulheres, principalmente das mulheres chefes de família, pesa na balança das relações sociais no Brasil. Quem vai ajudar a gente a entender melhor esse universo é a professora de Economia e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, a UF, Ildete Pereira de Mello, coordenadora de Programas de Educação e Cultura da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Professora, obrigada desde já aqui pela essa conversa. Bom, apesar de todos os avanços, o que torna então as mulheres ainda mais vulneráveis à pobreza? Primeiro que a sociedade ainda é uma sociedade desigual, né? As mulheres e os homens não são iguais ainda, quer dizer, essa luta é uma luta que tem já vai alguns séculos, né? Mas ela, sobretudo, cresceu no século XX, né? As mulheres no século XX, com o império da democracia no mundo ocidental, né? Eu estou falando do mundo ocidental, exato, da nossa matriz brasileira, europeia e americana. O desejo de ter direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, foram sendo construídos ao longo do século XX. E aí, nessa caminhada, as mulheres, primeiro, obtiveram os direitos civis com muita dificuldade, que é o direito de votar e ser votada, né? E você percebe que a República Brasileira, só depois de quase 130 anos de República, que a gente conseguiu, pela primeira vez na história, ter uma mulher na presidência da República. Então, é preciso entender que essa questão ela aparece porque há uma desigualdade latente na sociedade. As mulheres e os homens são inseridos no mundo de forma ainda diferenciada. Quer dizer, o que a senhora acredita, então, ainda essa desigualdade de oportunidades ou de inserção no mundo contemporâneo de homens e mulheres, são os fatores que fazem a mulher ficar mais vulnerável à pobreza. Isso ainda é uma realidade. É uma realidade, porque... E aí tem uma outra discussão, uma outra ligação pesada, que é a família. Então, nós temos o mundo, o trabalho, o que gera mercadorias e, portanto, gera dinheiro e movimenta a sociedade mundial. E tem o mundo da reprodução da vida. E aí que eu acho que é a nossa vantagem e o nosso calcanhar de Aquiles. Quer dizer, o fato das mulheres serem as donas da vida, as técnicas reprodutivas cresceram e ampliaram-se, mas o fenômeno... Mas a barriga ainda é aqui, né? É feminina, a barriga está no corpo das mulheres. Então, esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles nosso. Quer dizer, porque é que os homens construíram uma simbologia para o que eles fazem, que ser mais importante do que o que a gente faz. Então, a vulnerabilidade começa, quer dizer, é a rainha que permite a vida se reproduzir. Claro que é uma reprodução junto com eles, né? Sem eles, mas é no corpo feminino. E a maternidade ainda, seria o principal argumento para que a mulher ainda hoje ganhe menos do que os homens no mercado de trabalho? O fato de a maternidade. Ter que se dividir entre a vida doméstica, privada e a vida pública do trabalho, ou em algum momento ter que se ausentar do mercado de trabalho para se dedicar aos filhos, isso é exatamente isso, porque... Mesmo com as mulheres maciçamente no mercado de trabalho? O reconhecimento da mulher na sociedade é dado pela maternidade. Então, por isso que é tão forte
nas mulheres o desejo de ser mãe. Porque é assim que você é reconhecida. Uma mulher que abdica da maternidade, ela é cobrada o tempo inteiro. Quando é que vai nascer? Vai ter filho? Não, se tiver uma relação estável com o homem, essa cobrança é permanente. Então, a maternidade coloca questões diferentes. E aí vocês vêm para a questão da responsabilidade da família. Por que cresceu? Né? Então, se a gente olha o Brasil dos anos 50, dos anos 60, as mulheres já trabalhavam. Né? As mulheres trabalharam o tempo inteiro. Quer dizer, com visibilidade ou invisibilidade. As mulheres pobres, essas sempre trabalharam. Agora, o reconhecimento do estatuto da feminina na sociedade é que vai mudando. Você não sabia, mas até 1962, uma mulher casada para trabalhar fora de casa, ela tinha que ter o consentimento do marido. Significava o seguinte, se o marido quisesse, ele ia no emprego dela e dizia, olha, o trabalho da minha mulher está prejudicando a casa, pode demiti-la. Mas isso aí ele dizia, minha mulher trabalha para comprar batom, para comprar enfeite. Isso não é mais verdade. Pois é. As mulheres agora são responsáveis por quase que a metade do orçamento familiar. Pois é, isso é uma questão. Então, o que acontece? A mulher é responsável por uma boa parte do orçamento familiar, quando não pela totalidade do orçamento familiar. O marido, quando ele existe dentro de casa, ele não pode mais chegar no emprego e dizer para demitir a mulher porque está atrapalhando na vida doméstica, privada dele. Então, assim, não existem concretamente mais fatores que façam com que a mulher, teoricamente, ganhe menos do que o homem no mercado de trabalho. O que persiste ainda, na sua opinião, seria, então, alguma coisa simbólica? Ainda existe culturalmente? É uma questão cultural ainda? É uma questão que faz com que as mulheres ganhem menos? É uma questão de preconceito. Eu acho que ainda tem um preconceito. As mulheres continuam... Quando eu comecei a estudar mercado de trabalho, na década de 70, junto com a mobilização das mulheres, que ressurge no Brasil a partir da década de 70, nós ganhávamos 56%, em média, 56% do que os homens ganhavam. Hoje nós ganhamos 71%. Quer dizer, houve um avanço, mas desse jeito, caminhando assim, nem minha bisneta vai ganhar igual. Quer dizer, vai levar no mínimo 75 anos para que a igualdade se estabeleça. Então, vocês ouvintes, vocês já sabem que para que a igualdade se estabeleça, é preciso fazer política. É preciso vir, botar a boca no trombone para discutir essa questão. E eu acho que a questão da família, ela passa por um momento muito interessante. Quer dizer, os casamentos não são como o do passado, né, que era para sempre. Então, a sociedade já aceita mudanças dos casais e tal. Mas a relação dos homens com as mulheres e com a família é uma relação intermediada pela mulher. Os estudos sugerem, inclusive estudos seus sugerem também, que à medida em que há mais mulheres chefes de família no Brasil e as mulheres são mais vulneráveis à condição de pobreza, isso de certa forma tem um impacto no quadro da pobreza no país. Essa relação direta existe? Existe assim, se você me pergunta, faça um retrato da pobreza no Brasil, eu diria que o retrato é uma mulher negra com filhos pequenos. Esse é o retrato sozinha, chefiando e sendo provedora da família. Da família. Porque as relações amorosas dela, os homens entraram e saíram, frequentemente até filhos de pais diferentes. Essa é a questão. Mas por que ela é vulnerável? Ela é vulnerável porque o ciclo de vida da mulher implica na entrada e saída do mercado de trabalho o tempo inteiro. A gravidez, nós já protegemos, tem a licença maternidade, nós protegemos, a legislação do trabalho não permite que a mulher grávida seja demitida, mas isso não significa que ela fique no mercado de trabalho depois que a criança nasce, depois que passa
acaba o período legal de proteção à maternidade. Essa luta pela proteção à maternidade no mercado de trabalho é uma luta antiga, da década de 20, da década de 30. O Getúlio já criou um departamento feminino que protegia mais a mulher na hora da maternidade do que a própria CLT, quando foi promulgada em 1943. Então, é toda uma discussão recorrente. Agora, infelizmente, esses lares são os mais vulneráveis. E eu acredito que esse crescimento tão extraordinário da mulher chefe de família, ele tem uma implicaçãozinha que é um pouquinho mais delicada do que isso. Que é essa ideia, essa permanência da mulher da frente da família. Porque os filhos são da mulher. Isso não tem... Se tem uma criança crescendo na sua barriga, ele será seu a vida inteira. É uma discussão aí em curso, da qual a senhora faz parte, que é a defesa de que os afazeres domésticos eles façam parte do cálculo do PIB, do Produto Interno Bruto, aqui no Brasil. E eu queria saber o que isso significaria para o entendimento do valor que esse trabalho tem. Essa é uma outra questão. O Anselmo chamou o PIB da vassoura. Eu achei o nome ótimo. O Anselmo gosta, colunista do Globo. PIB da vassoura. É exatamente isso, porque como esse trabalho que as mulheres fazem com relação à reprodução da vida, ele é feito por amor, né? É por amor que você cuida do ser humano, cuida das crianças, cuida dos doentes, cuida dos velhos. Essa é uma outra questão que até agora a sociedade brasileira está um pouco ignorando, mas ela vem como uma onda, uma onda enorme chegando nos próximos 30 anos, tá? Então, mas de qualquer maneira são as mulheres que fazem esses trabalhos e eles são feitos por amor. Então a contabilidade estabelecida pelas Nações Unidas para saber como mensurar a economia e a sociedade diz que isso não entra. Não dá para entrar. Não entra porque você Mas faz é uma por discussão amor. que ainda tem pano para manga ainda para acontecer, mas né? as mulheres, os economistas e sociólogos feministas que têm sensibilidade à questão faz uma contabilidade para isso. E a gente sabe quantas horas, em média, você sabe quantas horas uma mulher gasta por semana para fazer os afazeres domésticos, varrer casa, cozinhar, lavar prato, lavar roupa. Claro, quem é mulher sabe. 22 horas. E os homens fazem 9 horas e meia. Olha, é tão interessante porque essa pesquisa a gente pode fazê-la desde 2001. Em 2001, as mulheres declararam que realizavam 29 horas por semana. Você pode pensar, cara, o que significa 29 horas por semana de trabalhos domésticos? E os homens, 9. Eles continuam de 2001 até 2011 dizendo que é 9. Agora, em 2011, eles aumentaram um tiquinho, passou para 9 horas e meia. E as mulheres reduziram. Significa que as casas estão mais sujas. Mas daí a vida continua. A vida continua. Professora Odete, muito obrigada por essa conversa. E para você que acompanhou essa nossa conversa, a gente agradece a sua companhia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.